Pessoal, meu nome é Agostinho, caso alguém não me conheça ainda. Qualquer momento, se vocês quiserem interromper para fazer perguntas ou comentários, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai falar de um tema muito interessante. Na última palestra que eu tive a oportunidade de contribuir aqui, eu falei do que a alma precisa para ser salva, né? Aí agora a gente vai falar da salvação dos ricos. Lá, já falei que a alma precisa para ser salva, o rico é fácil de salvar, né? Ó, vamos antes refletir sobre o seguinte. Por mais que no Evangelho segundo o Espiritismo esteja a salvação dos ricos, é possível algum de nós estar em perigo? Por que em perigo? Porque é o contrário da salvação, não é? Quem não está salvo está em perigo, né? Então, é possível algum de nós estar em perigo? De alguma forma, sim, né? Mas se você pensa que você é um espírito que está nesse corpo, e a qualquer momento você pode sair e voltar para o plano espiritual, que é onde a vida é mais intensa, segundo o que a gente estuda aqui. O nosso espírito, a nossa essência está em perigo? É um perigo relativo, né? É um perigo, como que eu posso dizer? Não é 100% compreensível a nós, esse perigo. Porque a nossa essência, gente, que é o que nós somos, espíritos, foi criado uma vez e ele vai existir para sempre. Diferente de Deus, que é eterno, que sempre existiu, nós fomos criados e não deixaremos mais de existir. A nossa essência, ela não está num perigo comum, que é o perigo de hoje em dia. Ah, se eu sair na rua ali e andar fora da faixa, eu estou com perigo de ser atropelado, né? Se eu sou rico e não for na igreja e dar o meu dízimo, eu estou em perigo porque eu vou para o inferno. Esse perigo que nós comumente conhecemos, nós refletimos sobre esse perigo do bem e do mal, não é muito aplicável à nossa essência, quando a gente estuda o que nós somos de verdade, tá? Então é importante a gente refletir isso, tá? Que nós somos o observador de tudo, o espírito que está aqui observando as situações. O que nós somos em essência não está muito em perigo. Quando você para refletir, isso gera uma calma também, uma tranquilidade. Porque você se percebe como alguém que está observando as coisas e que não precisa ficar agitado e também, né, nossa, perturbado e agitado, estou em perigo. Mas também não tem muito aquele motivo para ser eufórico e também desequilibrar para o outro lado. Nós estamos aqui para compreender os ensinamentos de Jesus e cumprir esses ensinamentos, tendo o quê? Uma satisfação por fazermos isso. Né? Esse é o nosso propósito, a gente está aqui para aprender isso. E aí, veja, nesse tópico, a salvação dos ricos, né, que é do capítulo Não se pode servir a Deus e as riquezas, o primeiro item é uma fala de Jesus registrada por Lucas, que fala o seguinte, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E aí a gente começa a criar ilusões, né? Olha, isso aqui é coisa de Deus. Isso aqui não é coisa de Deus. Ué, se Deus criou o mundo, tem alguma coisa que não é dele? Não, mas eu vou lá no Irmão Aro porque lá é o trabalho de Deus. Ué, como assim? Como assim aqui é o trabalho de Deus? Quando você está servindo no seu trabalho profissional, aquilo lá também não foi criado por Deus? Como um mecanismo para que a sociedade funcione? Então a gente tem que começar a, como que eu posso dizer? Diluir essas ilusões, gente. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa do demônio. Isso aqui é servir a Deus, isso aqui não é servir a Deus. Se a gente está aqui no mundo evoluindo, ainda que a gente erre, ainda que a gente acerte, ainda que a gente fique às vezes parado ali, percebendo a experiência disso, a gente está sempre, de alguma forma, servindo a Deus. Mas esse servir a Deus e a Mamon é o quê? É entregar o seu coração. Quando você é servo das riquezas, por exemplo, ou do dinheiro, você vai fazer tudo por isso. As riquezas, o dinheiro, que é uma conquista rápida, né?
O que é 100 anos de vida, 80 anos de vida para um espírito que vai viver indeterminadamente? Então, os benefícios do dinheiro que nós temos aqui, por exemplo, que vão fazer a gente ter os nossos desejos atendidos, quando você é servo deles, é o quê? Você vai fazer tudo por eles. Toda a sua preocupação é em torno disso. Toda a sua energia é gasta com isso. Você é servo. Servo é o quê? Aquele que se ajoelha. Fala, meu Deus, eu preciso disso. As preocupações são todas o quê? Em detrimento dessa servidão ao dinheiro. Então, quando você serve ao dinheiro, aí é você entregar o seu coração, a sua alma, as suas preocupações, a sua energia a isso. E isso é uma coisa que vai te prejudicar, não vai? Porque se você é servo das riquezas e no dia seguinte você volta para o plano espiritual, e aí? Você, de certa forma, gastou energia com uma coisa que te tirou um benefício desse tamanho aqui só, olhando para a sua vida como espírito, né? Então o convite aqui de Jesus é não ser servo do dinheiro. É você servir a quê? A Deus, a obra de Deus. Entender que como filho de Deus você foi criado para aprender primeiro a amá-lo, aí depois você vai amar o próximo, que é a obra de Deus também, e servir na seara dele. Então nós temos que ser servos de quê? De Deus e não das riquezas. Uma outra fala que eu gosto muito também, uma vez eu ouvi, é: nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro. E não amar o dinheiro e usar as pessoas. É uma forma também de você refletir sobre a finalidade dessa riqueza material, que é uma riqueza temporária, que tem um valor, sim, mas é um valor secundário diante do que é o propósito do espírito, né? Então, aqui, esse que é o convite, nós devemos ser servos de Deus e não servos do dinheiro, porque, como Jesus mesmo fala, se você amar a um, você vai desprezar o outro. Então, é isso que a gente tem que avaliar, tá, gente? E aí, tem uma segunda passagem aqui, que é daquele jovem que disse para Jesus, né? Mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Lembram dessa passagem? Do homem rico? E aí Jesus fala bem assim, o que falam os mandamentos? Os mandamentos da lei, que Jesus falou que não veio destruir a lei, certo? Ele veio para fazer a lei ser cumprida. E aí ele fala, que diz os mandamentos? Aí Jesus falou, aí o jovem falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar a teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E o moço falou, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Eu tenho feito esses mandamentos. O que me falta? E aí Jesus, sendo perspicaz, entendendo a necessidade daquele jovem, falou, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Significa que todo mundo tem que dar tudo que tem, vender tudo, e aí ter uma vida, por exemplo, de sacerdócio, seguindo Jesus. Todo mundo tem que fazer isso, gente? Não. Isso era uma recomendação de Jesus para aquela pessoa. Aquela pessoa precisava dessa recomendação. Percebem? Então a gente tem que refletir muito sobre isso, né? E aí, ó, o moço ouviu aquilo, né, aquela recomendação de Jesus que ele fez e foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha grandes haveres. E aí Jesus conta o quê? Tinha apego, né? Poxa, ele está ali diante de Jesus, o governador planetário, o Messias verificado por várias pessoas ali, que conseguia curar as pessoas, fazer milagres. Vai, vende tudo que tens e me segue. Ele falou, não, foi embora, triste. E aí Jesus fala, né? Digo-vos em verdade que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino
dos céus. Por que é difícil o rico de dinheiro entrar no reino dos céus? Por quê? Alguém quer se arriscar a falar? Ó, se alguém puder deixar o celular dela no silencioso, eu acho que vai ajudar a gente, né? Pode falar. Você falou a palavra-chave, a palavra apego. O que é apego, gente? O apego é aquilo, olha, eu não posso viver feliz sem aquilo. Quando você se apega a algo que não é eterno, como nós mesmos, você vai ou não sofrer inevitavelmente. Se eu sou apegado à essência espírita, se eu sou apegado às pessoas que estão ao meu redor, se eu sou apegado ao meu corpo, se eu sou apegado aos meus bens, tudo que eu falei aqui vai acabar um dia? Vai. Então, se eu sou apegado, eu preciso estar naquele relacionamento, eu preciso ter o meu filho, preciso ter minha mãe, preciso ter o meu carro, minha profissão. Se eu me apego a alguma coisa que não é eterna, eu vou ou não sofrer inevitavelmente. Então, apego é a palavra-chave, gente. E o que é imutável? O que é eterno? Deus. O que se eu desfrutar da presença, eu vou ter uma satisfação também por tempo indeterminado? A minha própria presença. Por isso que o quê? Porque que você ser feliz com você mesmo, você contemplar o silêncio da sua presença, está cada vez as pessoas despertando mais para isso, que é a própria meditação, é a oração, é a intimidade com Deus. Você sentir a satisfação nisso, você está conquistando uma virtude que você vai levar para sempre. Você está conquistando um hábito que você vai levar para sempre na sua vida. Agora, se você se apega, como o colega trouxe, se você vincula a sua felicidade a uma coisa que não é eterna, que a qualquer momento pode te escapar, você está fadado ao sofrimento. E esse reino dos céus que Jesus fala, não é um reino que você vai desencarnar, vai para outro plano e vai ficar lá tomando água na rede, vendo o mar. Não, isso não é reino do céu, gente. Reino do céu é o quê? É essa satisfação interna, essa felicidade por desfrutar da presença de você mesmo. Por você estar pleno, tendo a consciência tranquila que você está cumprindo os desígnios de Deus, essa conexão com Deus. Que Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um só. Por que Jesus era realizado? Porque ele, como espírito puro, chegou nesse estado de consciência, que ele sincronizou a consciência dele com Deus. E aí ele estava no reino dos céus, independente se ele estava encarnado ou desencarnado. E vários outros espíritos puros também desfrutam dessa satisfação. Isso é o reino dos céus. Você está consciente do que é a realidade, do que você está fazendo aqui. E não está apegado às coisas daqui. Né? Certo, gente? Então, é esse o convite que a gente está tendo aqui. De certa forma, o fato de a gente entrar num corpo e ver esse corpo se degradar e as coisas ao nosso redor mudarem, é uma forma de você aprender a ir desapegando disso, não é? Tudo é transitório. As coisas perceptíveis aos nossos 5 sentidos. Agora, o que é perceptível ao 6º sentido, que é essa presença plena de você com você mesmo, de Deus, daquela felicidade verdadeira por se entregar a Deus na sua intimidade, isso é algo que a gente pode conquistar e desfrutar para sempre. Né? E aí tem uma terceira passagem aqui, ó, preservar-se da avareza. Essa história é muito interessante, gente, porque estava acontecendo ali uma disputa. 2 pessoas, numa partilha de bens. E aí, olha o que o rapaz fala para Jesus, ó. Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Então, imagina, Jesus está passando, o cara fala, ô, você aí, fala aqui pro meu irmão dividir a herança dele comigo. Imagina, para Jesus, né? Aí Jesus falou, homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Por que você está pedindo para que eu faça a partilha da sua herança? Né? Aí ele falou, tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua.
Não depende. Então, o que é a avareza, gente? É aquela visão de que eu sou esse corpo aqui. Então, se esse corpo aqui tiver bonito, magrinho, musculoso, bem vestido, então eu estou bem. Eu não. Você não é isso aqui. Então, não se confunda com isso. Eu sou o meu carro. Então, se eu estou num carrão bonito, tá, as pessoas vão ver, nossa, olha só como essa pessoa é bem-sucedida. Você não é isso. O sofrimento vem quando você começa a se identificar com o que você vê. Eu sou esse corpo, eu sou essa vestimenta, eu sou esse carro, eu sou essa profissão. Não. Quando você começa a achar que você é essas coisas que você vê, você está avarento. Você está usando as coisas externas para primeiro se iludir que você não é isso e para tentar passar para os outros uma percepção de que você é aquilo. Então você está tentando levar a sua ilusão para o outro também. E está querendo confundir a mente do outro. Querendo não, às vezes pela sua própria ilusão você faz isso. Então, por isso Jesus fala, a sua vida não depende dos bens que você possui. Toma cuidado com a avareza. E aí, Jesus fala uma parábola. Olha só, havia um homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, o que eu vou fazer, né, para guardar tudo isso aqui que eu tenho, para guardar tudo o que eu produzi, né? E ele falou, eu vou criar um novo armazém, né? Então, o que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colher. Aqui está, disse o que farei, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma tem de reservas muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Olha só, gente, que ilusão. Eu vou dizer que a minha alma vai repousar, vai gozar e vai ter como ficar tranquilo, porque eu tenho muitos bens, produzi muito e agora eu estou tranquilo. É a alma dele, gente? Ou é o veículo que a alma dele está instalado para ter aprendizados específicos, que a qualquer momento pode ser encerrado, né? E aí Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma, para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouro para si próprio e que não é rico diante de Deus. O que adianta? O que adianta? Veja, pela ótica de ficar bem, ficar feliz plenamente. Existe sim uma função muito importante de acumular riqueza, de ter uma segurança material? É claro. Mas a nossa felicidade, da nossa alma, da nossa essência, se estiver vinculada a isso, vai acontecer o quê? Sofrimento. Porque tudo isso é passageiro, gente. Quem já viveu mais sabe o quanto essa vida é rápida. O quanto a nossa saúde é o que a gente tem de mais precioso. Mas eu preciso então ter muito dinheiro para ter saúde. Gente, quantos reais é necessário para ter garantido a saúde no próximo instante? É imensurável isso. Não está no nosso controle pleno. Então a gente tem que se preocupar em quê? Em ser ricos diante de Deus. O que é ser rico diante de Deus? Quem quer contribuir? Ser rico diante de Deus. Esse livro que o nosso capítulo está falando. Exato. Praticar a caridade. Se desapegar das coisas desse mundo. Seguir Jesus. Jesus, ele falou só duas coisas para o rapaz lá. Vende o que você tem e me segue. Então, desapega do que você tem e segue Jesus, gente. Seguir Jesus é o quê? É você amar o próximo. É você fazer o bem. É você ter compaixão. É você perdoar 70 vezes 7. É isso. Aí você vai estar conquistando as virtudes que você vai levar para sempre, que o seu espírito vai levar. Então essa percepção de progresso do seu espírito, da sua essência, que é a riqueza diante de Deus.
Tá, mas e se eu fui lá e trabalhei? Você não tem que ter disciplina para conquistar dinheiro? Tem que. Você não tem que, poxa, ter às vezes uma visão, desenvolver um tipo de inteligência que você não desenvolveu antes das conquistas materiais? Também. Isso você vai levar. A disciplina, a habilidade de adquirir inteligência, de aprimorar o seu intelecto. É para isso que serve a conquista da riqueza. É para você desenvolver o que você tem como essência, o que você vai levar de fato. Essa criação de virtudes, quando você entende que essa é a finalidade, aí sim. Aí você não está confundindo o quê? A meta, que é o desenvolvimento das suas virtudes, com o método, que é o caminho para alcançar isso. Que aí é não só necessariamente quando você acumula várias riquezas, mas é o quê? Quando você se entrega no processo, quando você entende a finalidade de estar aqui. É só o multitrilionário, multimilionário que desenvolve a virtude da disciplina, que desenvolve o intelecto, que desenvolve a satisfação de ajudar o próximo? Não. Mas se você se deixa iludir pela mídia, pelas percepções do que é valioso e do que não é valioso da nossa comunidade de maneira geral, da nossa comunidade de maneira geral, da nossa sociedade, você começa a achar que a sua vida só vai dar certo se você ficar com muito dinheiro, né? Ó, ué, não tem aquela fala, fulano deu certo na vida? Não tem essa frase? Ué, como que você sabe a programação reencarnatória da pessoa, gente? Você falar que fulano deu certo na vida, ué, então você teve acesso a uma ficha da programação reencarnatória e você sabe exatamente o propósito daquele espírito naquela vida. Pra você falar que fulano deu certo na vida. Então a gente tem que começar a refletir sobre, às vezes, alguns sensos comuns que as pessoas criam por ignorância mesmo do que é a vida. Para você entender o que de fato você está fazendo aqui. Que é ficar rico diante de Deus. Certo? E aí, gente, tem também, nesse capítulo, a passagem de Zaqueu, né? Quem lembra da passagem de Zaqueu? Zaqueu ficou sabendo de Jesus, viu que ele estava indo na cidade, subiu na árvore para ver Jesus. Zaqueu era cobrador de impostos, era uma pessoa que era mal vista pelos outros. Por que Zaqueu era mal visto? Porque ele tirava dos judeus ali o dinheiro que, na visão deles, era deles. Tanto é que quando Jesus foi confrontado, você acha certo dar esse dinheiro para Roma, o que Jesus falou? Jesus pega a moeda e fala, de quem que é a cara que está aqui ó, nessa moeda? Essa cara aqui é de César. Então dá a César o que é de César. O dinheiro, gente, se for pensar, ele foi feito pelo Estado. Uma hora ou outra ele vai voltar para o Estado, não vai? Então essa ilusão de que esse é o meu dinheiro, ninguém pode tomar de mim o dinheiro. Isso é uma coisa que faz sentido, gente? O dinheiro não é seu, a gente não tem nada. Nem esse corpo é seu. Nem você como espírito é seu, porque Deus faz o que ele quer com você. Então essa ilusão de isso é meu, isso é eu que tenho que fazer, isso é o meu direito, a gente não tem isso, gente. A gente tem que se entregar na obra de Deus e servir, porque nem nós somos nossos. Então essa visão de que eu tenho que ter o dinheiro, né? Porque esse é o meu dinheiro, né? O Estado não pode fazer isso comigo, que absurdo essa cobração de imposto. É claro, a gente tem que buscar algum nível de eficiência financeira assim, né? Se aliar a visões políticas que a gente considera que faz mais sentido, mas não sofrer em função disso. Né? Essa é a nossa reflexão. Então, o Zaqueu foi lá, era uma pessoa mal vista, cobrador de impostos, as pessoas não gostavam de que ele tomava o dinheiro que era deles, mesmo Jesus tendo falado, isso aqui é de César, então dá a César. É. Aí ele falou, Jesus, Zaqueu, vem aqui para baixo, desce da árvore, porque eu vou me hospedar na sua casa. E as pessoas começaram a falar mal de Zaqueu, né? Começaram a falar mal de Jesus. Jesus vai se hospedar na casa desse cara que é de má vida, que fica extorquindo as pessoas. E aí Jesus, com seu magnetismo, lá na casa de Zaqueu, Zaqueu falou, olha, quem eu prejudiquei, eu vou devolver. Quem eu fiz mal, eu vou retribuir 2, 3 vezes mais. Se eu peguei de alguém indevidamente, eu vou retribuir 4 vezes mais. E Jesus falou, a paz se fez aqui nessa casa. A salvação
veio nesse lar. Porque ele entendeu, ele presente ali com Jesus, sentindo o seu magnetismo, o seu poder, ele se conectou ao propósito dele. As pessoas se arrependem. Se a gente parar para meditar um momento, a gente não vai conseguir refletir sobre as coisas que a gente poderia estar fazendo melhor. Se você para em silêncio 5 minutos e reflete sobre a sua vida, faz uma oração sincera: Deus, o que eu posso fazer para te servir melhor? O que eu posso fazer para, de fato, cumprir o seu propósito na minha vida? A inspiração vem, a intuição vem. E foi isso que Zaqueu fez. Se entregando para Jesus, hospedando Jesus naquele lar, ele lembrou das coisas que ele fez indevidamente. E aí ele estava acumulando tesouros diante de quem? De Deus. Porque a visão de eu e de meu, isso é para mim, isso é meu, isso é para mim, isso é meu benefício, isso vai se diluindo. A pessoa vai vendo que isso não faz muito sentido. Você está triste porque o seu objetivo não foi cumprido, porque o seu dinheiro não foi ganho, porque o seu projeto não deu certo, porque o seu filho não fez o que você queria. Não. Vamos diluindo essas visões de eu e meu, entendendo que a gente está aqui para servir apenas. Servir a quem? Deus. E se sempre você tem a capacidade de servir a Deus, nós temos motivos para ficarmos tristes diante desse nosso propósito, que é servir a Deus? Não. Então por que você fica triste quando o seu projeto, o seu objetivo não foi alcançado? Porque ele é um objetivo para o seu ego, o seu falso eu, essa sua percepção de eu imprecisa. Né? Então, é dessa forma que a gente vai despertando, tá, gente? Então, tem essa parábola de Zaqueu, né? E aí, tem também a parábola do mal rico. Veja só, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Alguém lembra dessa parábola do mal rico? Vou resumir aqui para vocês, então. Esse Lázaro, que era um mendigo, que estava ali como que eu posso dizer? Na rua ali, catando migalhas, o cachorro, ele tinha ferido, o cachorro ia lá, lambia ele, né? Oi? Protetor dos cachorros. Esse Lázaro só recebia migalha do rico. Só recebia migalha. E desprezo desse rico. E aí, quando os dois, tanto o rico quanto o Lázaro, desencarnaram, Lázaro tinha lepra, exato. Aí o que aconteceu? Eles viram que Lázaro, que era essa pessoa que ficava comendo migalha e tinha lepra, o cachorro ficava lambendo, estava lá tranquilo, junto com os espíritos de luz, com Abraão. Né? E esse rico, né, de dinheiro estava o quê? No fogo do inferno, sofrendo. E ele falou, olha, traz o Lázaro. Esse rico falou assim, ó, Abraão, traz o Lázaro aqui para me dar água, eu tô com sede, tô ruim. E ele falou, não, você já desfrutou das coisas que você tinha quando você estava na terra. Lázaro não. Lázaro só comeu migalha, teve lepra, foi desprezado pelas pessoas e agora ele está aqui comigo. E aí o que ele fala? Ele fala, nossa, então, Abraão, fala para os meus irmãos que ficaram lá para que eles façam diferente de mim. E aí Lázaro falou, e aí Abraão falou, não, eles já têm os profetas e a lei. E aí muitas pessoas até entendem que é justamente por conta dessa passagem que é uma evidência no Novo Testamento que é proibido falar com o Espírito, né? Já viram falar sobre isso? Ó, é proibido falar com o Espírito, por quê? Porque quando o rico pede para Abraão para avisar que ele não poderia ser esse tipo de pessoa que despreza as pessoas que não têm dinheiro, que só dá as migalhas, que não oferece tratamento quando precisa, deixa o cachorro lamber a ferida. Se ele soubesse que quando ele estava vivo ele precisaria fazer aquilo, ele teria uma vida diferente. Então ele fala, avisa os meus irmãos. E ele fala, não, os profetas já falavam isso. A lei já falava para você ajudar o próximo, para você ser fraterno. Ele não precisa de eu materializar ali como espírito e falar. Então as pessoas entendem que isso é uma evidência de que não pode falar com o espírito, mas não tem nada a ver. É só uma visão de que
Se aparecer um espírito aqui e falar, olha, vocês têm que ser caridosos, vocês têm que perdoar, vocês têm que amar, vocês têm que servir a Deus. Ele vai estar falando alguma novidade? Não. Mas tem gente que gosta mais disso, né? Não, mas o espírito falou, né? Então tem gente que é mais apegada a essa questão do fenômeno. Mas o conhecimento sobre o que a gente precisa fazer para ter uma vida plena, feliz e servindo a Deus, ele é muito antigo, né? E aí ele vê então que essa vida desprezando o pobre, entregando só a migalha, não oferecendo tratamento, é o que fez ele depois ficar em sofrimento. E esse é um convite para a gente o quê? Fazer o contrário. Porque lembra da passagem que Jesus fala que quando você vê uma pessoa passando fome, quando você vê uma pessoa precisando de roupas, de tratamento, e você foi lá e fez a essa pessoa, era ele que ele faria, né? Então esse é o nosso convite. Mas é uma relação bancária? Nossa, então ó, eu alimentei 10 pessoas, então eu tenho mais direito do que o outro que alimentou só uma, que deu só cuidado a um. É uma relação bancária assim, que você vai chegar do outro lado, vai passar um vídeo assim, nossa, você ajudou 300 pessoas, aquele lá que só ajudou 3, não tem nada. É assim, gente? Eu dou para Deus porque eu sei que Deus vai me dar de volta? Não tem como. Aí você está achando que está fazendo negócio com Deus, né? Isso não existe. Você não pode negociar com Deus. É porque quando eu vou lá e ajudo o próximo, eu estou desenvolvendo dentro de mim uma virtude, o quê? Do amor, da compaixão. E eu estou purificando as minhas energias, gente. Porque eu estou criando esse sentimento de amor ao próximo. Então não adianta só ir lá ajudar. Vou ajudar aqui, ó, porque aí eu estou ganhando um dinheiro lá no céu. Não, isso não faz sentido. Você está se enganando. A gente tem que purificar o nosso ser. A gente tem que desenvolver o que é a felicidade por ajudar. Lembrando que o nosso propósito não é esse. Né? O próprio ato de você se desenvolver na sua virtude para, por exemplo, ganhar dinheiro, não servindo ao dinheiro, mas servindo a Deus, e ter felicidade de você poder ter uma profissão digna, é essa virtude que você vai levar. É por isso que a profissão existe. Para você criar essa virtude da disciplina, da visão de servir, de ajudar. Essa criação de virtude, essa criação dessa energia interna nesse sentido, que vai permitir você ter um estado de plenitude quando você desencarnar. Mas não só quando você desencarnar, a qualquer momento, gente. Se você está aqui trabalhando mais triste, você não está infeliz? Você não está numa espécie de inferno também, mas nessa vida? Então não muda muita coisa. A gente não precisa esperar desencarnar e ir para o outro lado para daí ficar feliz. É você desenvolver essa virtude aqui agora. Esse é o caminho. E aí, por último, né, tem a parábola o quê? Dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Que chegou um homem, deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro. E aí aquele que tinha 3 foi lá, multiplicou em mais 3, aquele que tinha 2 multiplicou em mais 2, e aquele que tinha 1 foi lá e enterrou porque ficou com medo. E aí esse senhor foi lá, voltou e falou, ó, você que foi fiel no muito, ganhou 3, multiplicou por 3, ótimo. Vai lá e desfrute da felicidade do seu senhor. Você que tinha 2, multiplicou em mais 2, fique feliz também. Né? Desfrute da felicidade do seu senhor. E você que tinha 1, enterrou porque estava com medo, e me devolveu só mais 1, você não multiplicou o seu talento. Então você vá para o inferno, onde haverá prantos e ranger de dentes, e eu vou pegar o seu talento e vou entregar aquele que ganhou 3, que multiplicou. Então, gente, a gente tem que o quê? Multiplicar os nossos talentos. Multiplicar. O que são os talentos que a gente tem? São as nossas habilidades. As coisas que a gente recebeu aqui. Se a gente está aqui numa casa espírita, de certa forma, conhecer Jesus, vamos nem falar do espiritismo, conhecer Jesus, já não é um talento importante? Gente, imagina se você nascesse lá na África, com 8 anos, te jogasse uma metralhadora no seu peito e falasse, tem que matar seus pais, seus irmãos, seus primos. Senão, eu vou te matar. O talento que essa pessoa tem é o quê? É a escolha de não matar, de entregar a própria vida. Aqui a gente conhece Jesus,
a gente mora num país que tem problemas, mas que ainda a gente consegue ter uma profissão digna. Tudo isso são talentos, são habilidades que a gente recebeu, coisas que a gente recebeu e que a gente tem o dever de multiplicar. Agora, se você vai lá e fica encostado, faz só a mesma coisa, não se desenvolve, tanto profissionalmente, quanto também espiritualmente. Se você guarda as coisas que você recebeu só para você está multiplicando o seu talento? Não. E aí, o que vai acontecer? A consciência vai pesar. Se é que já não está pesando. E a consciência pesada é o quê? É aquela percepção de tempo que foi gasto sem gerar o máximo de benefício com os talentos que a gente recebeu. Então, as riquezas que a gente recebe, que não é só a riqueza material, são das nossas habilidades, das nossas oportunidades, a gente tem que expandir elas. Expandir em prol de Deus. Em prol de servir a Jesus. Compreender os seus ensinamentos e servir a Ele. Aí a gente vai conquistar, de fato, essa felicidade, essa salvação, digamos assim, né? É a salvação do quê? De nós mesmos, gente. Somos nós que nos colocamos em perigo. Somos nós que, eventualmente, colocamos uma venda nos nossos olhos e esquecemos o que de fato a gente está fazendo aqui. E essas reflexões que Jesus nos trouxe, elas são justamente para tirar essa venda dos nossos olhos. Que a gente está aqui para servir a Deus, para fazer o bem, para multiplicar os nossos talentos. Dessa forma, as nossas riquezas dos diversos tipos vão ser usadas adequadamente e a gente vai conseguir se salvar do perigo que é não utilizar essas riquezas adequadamente, que é na obra do nosso Senhor. Certo, gente? Agradeço a atenção de todos e vamos agora nos preparar para o passe.